Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo comentando, analisando, trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangás enviadas por vocês pra mim. No vídeo de hoje a gente vai estar analisando as sinopses enviadas aí em julho de 2022, o que realmente completa mais ou menos um ano aí entre o tempo de envio e o tempo de leitura. Eu sei que demora, mas fazer o que? Eu recebi muitas sinopses, não dá pra simplesmente ler tudo aqui. Toda vez que sai um vídeo desse a gente recebe mais, então essa lista vai sendo constantemente atualizada. Eu fico feliz porque antes eu falava, né, que a gente não saía do 160 do número, né, de sinopses na lista 160. A gente conseguiu passar de 160 aí com muito esforço, mas agora a gente tem o objetivo de passar da 100, né? Tem mais de 100 sinopses aqui para serem lidas ainda. Se você não pode esperar um ano, então você pode se tornar membro aqui do canal a partir de R$3 aí por mês. Você ajuda demais o canal a continuar tendo conteúdo. Além disso, a sua sinopse é lida aqui antes. A primeira sinopse que a gente vai ler nesse vídeo, inclusive, é a sinopse aqui de um membro. E todos os vídeos aí que saem, a primeira sinopse lida sempre é a de um membro. Então você não consegue esperar aí um ano, você fala, pô, eu quero fazer meu mangá antes e não dá pra eu esperar um ano pela análise do Jason, eu precisava dessa análise mais rápido. Então é só se tornar membro aqui do canal e enviar a sua sinopse aí no post da comunidade. Muito obrigado aí para todo mundo que se tornou membro. Como eu disse, isso aqui ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdo e não depender exclusivamente do YouTube. E, inclusive, logo deve estar saindo aí o próximo post na área comunidade dos membros ali, para você que é membro novo colocar a sua sinopse lá para ser analisada aqui. O título do nosso primeiro mangá é Fate Broken, né? E logo de cara fica aquela coisa complicada ali, porque a gente tem uma série, né, muito famosa de anime, mangá. Eu acho que deve ter um mangá também, né? Chamada Fate, né? E aí você tem Fate não sei o que, Fate não sei o que, Fate não sei o que. Você tem vários Fate alguma coisa. E aí fica confundindo, parecendo, né, que é uma dessas obras dentro desse mangá Fate, né? Então eu talvez traduziria o título, colocaria algo como Destino Quebrado, Destino Estilhaçado, algo assim. Eu acho que funciona, fica bem legal, fica um título bem curioso e, na minha opinião, chama bastante atenção. E logo de cara, né, ele começa a sinopse aqui falando: o destino é uma linha frágil que qualquer coisa pode danificar. Então poderia exatamente ser algo assim, destino danificado, né? Eu acho que funciona muito bem traduzir esse título e já perderia essa questão dessa relação com a obra que já existe. Por isso existe um deus de branco de luz, um deus de branco de... Tá, ficou confuso um pouco essa frase aqui. Por isso existe um deus de branco de luz que quando isso acontece, quando que acontece de danificar o destino, destrói esse mundo e o refaz para seguir o que está escrito nos livros dos mundos. Ah, tá, entendi. Ficou um pouco confusa a construção da frase, mas deu para entender. Quando, se alguém assistiu aí a série de Loki, vai lembrar lá que tem a galera que, né, você tem a linha do tempo e aí às vezes acontece uma variante na linha do tempo e eles têm que ir lá corrigir a linha do tempo. É algo mais ou menos parecido com isso, né? Você tem o que está escrito ali nesse livro dos mundos, né? Que é o que deveria acontecer naquele mundo. Quando algo sai errado, com base naquele mundo ali, ele destrói o mundo e começa de novo para que siga a risca o que está no livro. Mas onde a luz há a escuridão, um deus de preto junta um grupo de guerreiros com determinação de quebrar o destino. As frases são bem confusas e não ter vírgula não ajuda. Mas onde a luz há a escuridão, que é um deus de preto, né, que junta um grupo de guerreiros com a determinação de quebrar o destino. Eles são convocados para causar o máximo de anomalias em vários mundos, para poderem enfraquecer o Deus da Luz para trazer a liberdade a todos os mundos. Interessante essa ideia, né, tipo, como se, por um lado, a gente tem o Deus da Luz, né, que seria o Deus bonzinho, mas ao mesmo tempo ele não é tão bonzinho, afinal de contas ele destrói mundos, ele acaba com vida simplesmente para seguir um conceito determinista, né, pré-determinado, enquanto você teria o suposto vilão da história, o Deus negro, o Deus sombrio, etc., que na verdade está querendo trazer uma espécie de libertação. O que eu acho interessante trazer como reflexão para essa história aqui seria como o determinismo não só pode ser enxergado como uma forma negativa, mas sim que o caos também ele tem ali uma questão de negatividade, entende? Então, assim, deixar, como a gente tem muito claramente ali a ambiguidade de o Deus da luz supostamente ser mal e o Deus das trevas supostamente ser bom, né, trazer algo que seria bom, seria interessante mostrar por que o Deus das trevas também não está 100% certo na sua ideia e por que o Deus da luz também não está 100% certo na sua ideia, né? Ou que a ideia dele tem algum fundamento.
já que teoricamente a gente está aqui para acompanhar, né, o protagonista provavelmente seria um desses personagens, né, que iria causar as anomalias para poder enfraquecer o Deus da Luz, ou para poder revelar alguma coisa sobre ele, né? Pelo que eu entendi, então, o lance de enfraquecer é porque cada vez que ele reinicia um mundo, ele precisa consumir um pouco de poder ou algo assim, e a ideia seria fazer ele consumir tanto poder até o ponto de ele não se sustentar mais, não aguentar mais a existência, ou pelo menos não conseguir mais destruir, né, e reiniciar nenhum universo, nenhum mundo. Isso é muito interessante, cara. O conceito eu achei muito interessante. O lance é como a gente vai conseguir trabalhar isso com relação aos personagens. Pelo que tem aqui numa explicação ali posterior à sinopse em si, a ideia seria pegar alguns mundos famosos de outros animes, mangás, outras histórias, etc. Eu acho que dá pra fazer isso como referência. Eu particularmente não gosto de introduzir de verdade essas outras coisas assim, pela questão de direitos autorais, etc. Né? Eu sempre tento levar qualquer história que eu leia aqui, qualquer sinopse que eu leio, eu sempre tento levar como uma pessoa buscando, né, chegar com essa história até o final. E o que eu digo aqui até o final é você conseguir publicar ela, conseguir ter leitores, etc. Né? E aí, quando a gente está mexendo com propriedade que tem direitos autorais, você não consegue chegar até esse final. Você não consegue, por exemplo, enviar para uma editora. Você Bati aqui no meu copo, que bom que não estava com água. Senão eu teria feito um estraguinho. Isso que dá deixar o copo aqui na mesa e ficar gesticulando muito enquanto fala. Onde que eu estava? Enfim, você não consegue fazer certas publicações ou certas divulgações se você tiver personagens que contêm direito autoral aí. Mas ok, pode ser do interesse do autor fazer só uma espécie de fanzine mesmo, publicar ali de forma gratuita em um site, ou ter só esse mangá pronto para ele, beleza, não é problema nenhum isso. É só que toda vez que eu analiso aqui, né, a ideia aqui não é só fazer uma análise direta pro autor em si, mas falar de um modo mais geral, mais amplo, para que possa, né, ser útil, inclusive, para você, que não é o autor dessa história, mas está me assistindo aqui. Senão, cada vídeo, né, eu leio 4 sinopses por vídeo, cada vídeo teria só 4 views, né, que seriam os autores interessados ali. Não faria sentido nenhum eu fazer isso. Então, minha ideia sempre aqui é abranger o máximo de pessoas possíveis. E aí, nesse sentido, o que eu digo para qualquer pessoa que está pretendendo fazer uma história que envolva outros personagens famosos, obras conhecidas, etc., beleza, se você quer usar isso como uma espécie de chamariz, talvez, então você faz uma história assim, que tem mais esse estilo de fanfic e tal, pra chamar leitores para de repente uma história nova, eu acho que funciona legal, para uma história mais original. Então, você publica em sites gratuitos, etc. Isso talvez chame alguns leitores para você consegue atrair esses leitores e de repente publicar outras histórias mais originais, que aí sim você levaria para uma publicação mais direta, venda, etc. Coisa do tipo, sem estar correndo o risco de infringir nenhuma regra, nenhuma lei de direito autoral. Mas como eu disse, você pode também trabalhar com isso como um fim em si. Só estou traçando aqui os caminhos possíveis para quem quer ainda assim publicar sua história mesmo, publicar um mangá de verdade, mas também trabalhar ali com personagens com direitos autorais. Eu acho que tem essas questões que eu falei aqui. Mas ok, independente de serem mundos reais, mundos de histórias famosas ou mundos fictícios criados aqui, isso não muda como a trama vai se desenrolar, sabe? Não muda ali o cerne da questão, que a gente tem ali personagens que vão ter objetivos, que vão ter alguma correlação com essa questão de como o mundo ser reiniciado, como eles enxergam como errado o mundo ser reiniciado, a ponto de eles irem seguir esse Deus negro para poder fazer ali essa revolução, digamos assim, né, nos universos, etc. Derrubando ali o Deus da Luz. O que eu acho que pode fazer é eles em si terem sido talvez salvos pelo Deus das Trevas, né? Por eles serem anomalias nos seus próprios universos e terem visto talvez seus universos terem sido deletados, né? Novamente é muito parecido com o que acontece em Loki, né? Loki a gente tem mais ou menos exatamente isso. O Loki principal já é uma variante. O Loki principal que a gente acompanha na história já é uma variante. E a gente tem a Loki mulher, que também é uma variante. E aí ela segue fazendo essas paradas, porque ela quer acabar com todo esse lance aí de vamos deletar um universo ou vamos matar pessoas que não têm culpa nenhuma só porque eles são uma variante no que está escrito em um livrinho das regras. Funciona exatamente a mesma coisa aqui. O que eu acho interessante, que eu tinha comentado antes, é a gente trabalhar um pouco na área cinzenta, onde
muitas coisas aleatórias podem acontecer e muita dor pode ser causada nessas coisas aleatórias também. Então, teria um ponto no Deus da Luz de dizer, aqui está escrito, tem coisas ruins, tem coisas assim, mas tudo que está aqui meio que está seguindo a um propósito maior, não são só coisas ruins acontecendo porque sim, porque está nesse caso. Eu acho que poderia ter um lance assim desenvolvido para que ele não fique só um vilão ruim e pronto, sabe? Tipo, é mal e pronto. Você coloca ali uma certa compreensão dele do que seria certo, né? Para que o leitor pense, tipo, por um lado ele tem razão. Eu não concordo com o que ele faz e tal, mas eu consigo entender o ponto desse personagem. E aí é quando a gente cria um vilão ótimo, né? E eu acho que a ideia seria essa. Eu consigo ver essa história para não estender ela novamente. Eu vi falando aqui sobre estender histórias desnecessariamente, né? Uma vez que a gente entende o objetivo desses personagens, a gente pode caminhar mais direto para as conclusões. Então eu consigo imaginar 2, 3 aventuras em alguns mundos ali, né? Onde a gente vai sendo apresentado a esse conceito do que está acontecendo, né? E aí depois de 3 aventuras em mundos, a gente já consegue entender que eles já fizeram isso em vários mundos antes, né? A história não precisa começar com esses personagens sendo trazidos ali ou resgatados pelo Deus Negro, né? E aí fazer todo esse conto, porque a gente imagina que o Deus Branco tem muito poder, né? O Deus da Luz tem muito poder, então não vai ser reiniciar 4 mundos, 4 universos ali que vai fazer ele ficar fraco. Então a ideia é imaginar que esses personagens já fizeram isso com mais de 100 universos, por exemplo. E aí a gente já tá vendo ali tipo o 97º universo, por exemplo, que eles estão fazendo isso. Para que a gente possa introduzir esse conceito na história, de repente eles podem estar resgatando um personagem orelha, né? Então tem um personagem ali que é a anomalia do seu universo, eles vão lá, vão resgatar, vão tentar gerar mais anomalias, etc. Eles sabem que aquele universo vai ser resetado, mas eles têm que fazer isso e tal, e aí eles conseguem convencer aquele personagem, explicar a situação para ele. Então a gente vê esse personagem que pode até ser o protagonista da história, né? Vir a ser o protagonista, ou o protagonista pode ser um já dos guerreiros que já estão ali, né? Fazendo isso. Funciona das duas formas, acredito eu. E aí, através de apresentar para esse personagem novo como que funciona esse universo, essa questão. Aqui meu áudio tá estourando o tempo inteiro, né? Deixa eu reduzir aqui um pouco o volume para estourar um pouco menos. Não consigo. Ok. Enfim. E nesse objetivo de apresentar para ele como que funciona, o leitor também vai sendo contextualizado, né? Sem precisar realmente traçar a história desde o ponto zero até o ponto final. A gente já começa ali com a maior parte da história tendo acontecido sem necessariamente a gente ver, porque daí a gente vai entender que é meio que mais do mesmo, né? Chega no mundo, gera várias anomalias naquele mundo, resgata a maior anomalia ali, deixa o mundo ser destruído, que já gera essa dubiedade que eu falei, né, de deixar a zona cinza, tipo, vocês querem salvar os mundos, mas vocês estão condenando esses mundos. Quando vocês geram anomalias nesse mundo, de propósito, você automaticamente está condenando aquele mundo. E aí o que os personagens possivelmente rebateriam, mas se a gente não fizesse isso, ele vai continuar perpetuando isso para sempre. Então a gente tem que sacrificar alguns mundos para que a gente possa acabar e para que outros mundos possam florescer e continuar existindo. Então é um sacrifício necessário. E aí gera essa dubiedade de quem que está certo e quem que está errado. Né? Você está sacrificando literalmente alguém ali, mundos de outras pessoas, mundo de pessoas como eles, para poder que mundos futuros possam nascer. Isso é certo? Isso é errado? Enfim, é uma discussão muito interessante para ser abordada na história. Mais do que necessariamente quais anomalias eles vão causar ou algo do tipo. Para mim, particularmente, mais interessante até do que revisitar mundos que a gente já conhece de outras obras famosas. Isso é muito mais interessante. Como essa discussão vai sendo aprofundada. E aí, como eu disse, 3 mundos ali só para a gente entender a história, só para o leitor entender a história que quer ser contada. E aí, o Deus já está fraco o suficiente, já percebeu o que eles estão fazendo a ponto de ir peitar eles diretamente, falar, não, vocês não vão mais fazer isso, vou enfrentar eles, vou acabar com eles para que isso acabe, só que aí ele já está fraco o suficiente a ponto de que dá para fazer um combate ali diretamente entre esses guerreiros e o Deus da Luz para poder finalizar a história, seja ele sendo derrotado, seja o outro sendo derrotado, seja chegando num consenso aí, dependendo de como o autor pretende finalizar o mangá. Mas eu acho que esse seria um caminho interessante pra gente conseguir fazer essa história sem que ela precise de, 300 capítulos, por exemplo.
para ser contado, até porque eu acho que ficaria um pouco repetitivo, correria o risco de ficar um pouco repetitivo, cada capítulo fosse um mundo diferente. Funciona? Funciona, mas daí também exige muito mais criatividade do leitor de fazer cada mundo diferente ser muito interessante de ser acompanhado também ali, para que a história não fique parecendo que está só parada, repetindo ali a mesma coisa o tempo inteiro. Agora sim, a gente vai passando aqui para a sinopse da nossa lista padrão, que é a lista de 100 sinopses que eu comentei no início do vídeo e que, né, foi enviada para mim em julho do ano passado, julho de 2022. O nome do mangá é Dungeon of Monster. Basicamente é Masmorra do Monstro, Caverna do Monstro, algo desse tipo. Eu acho que funciona tanto em português quanto em inglês. Quando você coloca Dungeon of Monster, lembra o Dungeons and Dragons. Não sei porque, veio bem na cabeça assim. Acho que é só por causa do Dungeon mesmo. Vamos lá. Em um mundo repleto de magia e de vida, num grande reino aparecem de repente vários tipos de monstros atacando e destruindo o reino. Mas, de repente, 8 magos apareceram e com suas poderosas magias combinadas selaram os monstros em armas que foram nomeadas de tesouros. Colocaram elas em cavernas que se transformaram em dungeons, masmorras. Os 8 magos que selaram os monstros foram reconhecidos e declarados como os magos supremos e defendem o mundo do mal. 100 anos depois, um garoto chamado Pedoro, achei interessante, Kirizaki, que não desbloqueou, né? Enfim, tá estranho, não desbloqueou sua magia e com uma espada estranha se aventura para ficar mais forte e se tornar o Mago Supremo número 1. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir. Ok, a gente tem aqui um roteiro bem clássico, né? Bem padrão. O autor disse que esse é o primeiro mangá que ele teve foco mesmo em fazer e quer que seja o principal. Bem, pelo que eu entendi, então a ideia é ser uma história extensa. O que eu sempre recomendo é que se é o primeiro mangá, ele fala que é o primeiro mangá que deu foco, então não tenho muita certeza, mas se é o primeiro mangá, tenta fazer uma história mais curta para você pegar, entender as coisas ali, para depois partir em aventuras maiores, né? É sempre complicado quando a gente tenta já dar um passo muito maior que a perna ali e já tentar fazer uma história mega extensa, mega complexa, mega gigante ali, sendo que a gente não tem nenhuma experiência naquilo que a gente está fazendo, né? Enfim, então sempre aconselho a começar com algo mais curto, para entender muito mais. Certeza que quando você termina uma história, quando você chega na página fim de uma história, você aprendeu tanta coisa naquele processo ali, que você fala, nossa, se eu tivesse começado aquela outra ali, que eu quero que seja meu projeto principal, eu teria cometido vários erros aqui nela, e agora eu sei que vários desses erros eu não vou cometer. Provavelmente vai cometer outros, a gente segue fazendo assim, né? A gente erra e aprende, e nisso eternamente, né? Não existe nenhum autor que nunca vai cometer nenhum erro, mesmo por mais experiência que ele tenha, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que pode ficar estranha, que pode ficar ruim ou algo do tipo, que ele vai perceber depois e vai falar, hoje eu faria isso aqui diferente. E essa é a ideia. Enquanto a gente continuar olhando para o que a gente fez antes e falar, eu faria isso diferente, é sinal que a gente está constantemente evoluindo, melhorando, e por aí vai. Esse é o melhor caminho. Então, deixando de lado um pouco essa questão de começa com um mangá mais curto, 20, 30 páginas ali, para você conseguir finalizar, conseguir chegar no fim, aprender, absorver essa experiência, depois vai partindo para mangás maiores. Vamos pensar nessa história aqui. Como eu disse, ele é um padrão bem clássico, né? Então, a gente tem uma lenda, né? um grande mito que aconteceu, né? na era... Eu falo mito no sentido mitológico mesmo, né? Você tem a era mitológica da história, onde monstros invadiram, e aí magos apareceram, derrotaram e selaram esses monstros e tal. E aí já deixa bem claro que, aparentemente, o Pedoro, ele tem uma dessas espadas. O que fica aquele negócio, né? Como que ele ganhou essa espada, de onde que ele conseguiu, de onde que ela veio, etc. Provavelmente vai ser herança de alguém, porque ele não pode achar ela simplesmente jogada, já que essas espadas foram seladas, etc. Toda essa questão. E o lance dele virar o Mago Supremo número 1, né, considerando que ele não desbloqueou magia, fica aquele negócio também interessante do personagem que, né, ele quer chegar num lugar que supostamente ele não pode estar porque ele não tem ali os critérios necessários para chegar naquela posição. Bati no microfone, ficou gesticulando aqui, é difícil, né? Aí complica, fico batendo nas coisas. O que eu diria é como que a gente consegue traçar isso aqui de uma maneira mais original, mais específica para esse mangá. E quais são os elementos específicos desse mangá? A gente tem alguns elementos específicos dele, que é a questão de... A gente tem monstros selados em espadas e a gente tem essa hierarquia onde você tem os magos supremos e o que seria necessário para se tornar um mago supremo. Se passaram 100 anos desde aquilo que aconteceu, então a gente já tem alguns herdeiros ali escolhidos como magos supremos. E aí é importante criar essa
essas questões técnicas na história, né, de como que esse universo funciona ali de fato. Quer dizer, ele fala, eu quero ser o Mago Supremo número 1. Ele sabe se é possível, assim, se ele quer, porque imagino que seja possível. Ele sabe qual é o caminho para seguir isso? Existe um caminho para seguir isso? É uma ilusão da cabeça do personagem? Geralmente, não. Geralmente a maior parte das respostas para isso aqui, né, para a última pergunta é não e para o resto é sim. Né? É o mais clássico, mas é interessante a gente às vezes pensar em outras possibilidades, outras hipóteses. Às vezes não existe nem possibilidade de se tornar o Mago Supremo número 1. Às vezes, vamos lá, um plebeu querer ser rei é praticamente impossível no mundo dele. Para todos os efeitos é impossível, porque as regras do mundo dizem, para você se tornar rei, você tem que ser filho do rei anterior. Do contrário, se o rei não tiver filhos, não tiver herdeiros. Mas daí, se ele não tiver herdeiros, geralmente vai ficar, sei lá, pro sobrinho dele ou algo assim, vai ter que ter um laço sanguíneo ali. Se não tiver um laço sanguíneo, então, sei lá, vai ficar para alguns nobres ali, e aí vai ter todo um rolo, uma guerra ali absurda entre os nobres, né, para ver quem que vai ser Então, assim, para um plebeu virar rei, a única possibilidade é ele subir lá e virar um ditador, é ele matar o rei atual, enfim, depor o rei atual de alguma forma e conseguir ganhar o apoio dos nobres, etc. Enfim. Então, assim, pode até existir uma possibilidade, mas essa possibilidade ela precisa de vários pontos ali que você precisa adicionar na sua história para que aquilo aconteça. É isso que eu quero dizer aqui. A gente precisa criar nessa história um modelo de como se vira um Mago Supremo para que o Pedoro ele possa seguir esse modelo, ou caso esse modelo não seja um modelo institucional, igual eu descrevi aqui do reinado, né? A gente precisa criar um modelo sobressalente, um modelo fora das regras, e que ao criar esse modelo a gente já vai estabelecer todos os problemas que o Pedoro vai ter que enfrentar para poder virar esse Mago Supremo. O interessante é a gente desenvolver também o personagem para que ele não seja só um personagem puramente, como eu posso dizer, fútil, né? Buscando poder por poder. Por que ele quer ser um Mago Supremo, sabe? Porque geralmente a gente está acostumado a analisar as histórias da maneira mais superficial possível quando a gente vê. Mas a gente não se conecta com elas por conta dessa superficialidade. A gente se conecta com elas... Caramba, eu mexo nesse microfone e eu continuo batendo nele. Por conta do interior ali do personagem. Então, fala-se, o Naruto ele quer virar Hokage. Hokage é a figura maior que existe ali naquele universo dele. Então ele quer ser poderoso para virar um Hokage, porque o Hokage é poderoso e etc. E beleza. Só que ninguém, absolutamente ninguém conseguiria acompanhar essa história se fosse só isso. O Naruto, na verdade, ele é desprezado por todos. Ao ser desprezado por todos, ele busca reconhecimento, ele busca amigo, ele busca amor, ele busca ter pessoas ao redor dele, porque ele seguiu a vida sendo extremamente sozinho, extremamente solitário. Ou seja, o objetivo real do Naruto não é só ter poder e ser o presidente ali da vila. O objetivo dele é estar lá porque ele acredita na ilusão dele, na visão infantil dele de que ao estar lá, as pessoas vão respeitar ele vai ter pessoas ao seu redor. E aí, o que a gente vai percebendo enquanto a gente assiste, por isso Naruto é uma ótima história, é que não é isso que faz o Naruto ser Hokage, não é exatamente isso, e não é exatamente isso que ele precisa para a vida dele. E que enquanto ele segue o objetivo dele, esse objetivo de ser Hokage, ele vai conhecendo pessoas, vai tendo reconhecimento e vai tendo tudo aquilo que ele queria, mesmo antes de ser Hokage. Então o objetivo real do personagem já está realizado quando ele vira Hokage. Claro que daí a história vai se perdendo lá pro final, etc. Já comentei isso aqui em alguns outros vídeos. Mas a questão é que o objetivo real do personagem ali, que não é o objetivo que está na boca dele, que não é o objetivo que ele grita, não é o objetivo que está ali escancarado, né? Não é o objetivo superficial da história, mas sim o objetivo interno, real, o objetivo profundo da história, é o Naruto ele conseguir ter uma vida ali com amigos, com pessoas ao redor dele, com pessoas que ele ama e pessoas que amam ele. Esse é o objetivo final. O Ruffy ele quer ser o rei dos piratas, mas ele não quer ser só o rei dos piratas, até que é um pouco. Para estar ali e ser vangloriado e etc, e algo assim, não é um objetivo superficial de poder por poder. O Ruffy ele tem esse lance de que ele quer o máximo de liberdade, ele quer viajar, ele quer ter companheiros também, é muito parecido com o do Naruto se você for parar para pensar. É isso que ele quer. Claro, o Ruffy ele é um personagem fútil e simples por si só, onde ele liga para muito poucas coisas, de modo geral. E é muito difícil, inclusive, você escrever um personagem assim e tornar ele extremamente cativante. Você tem que fazer uma bússola moral muito forte no personagem para que você consiga comprar um personagem simples assim.
né? A ideia do Luffy é que ele é simples e ele é cativante por ser simples. Quando a gente está falando aqui do personagem que ele quer um objetivo ali, é preciso contextualizar o que ele está enxergando como aquele objetivo, porque raramente a gente quer uma coisa só por aquela coisa em si, né? Quando alguém fala que quer ter um carro do ano, bonitão, um carro top, ele não está querendo ter necessariamente aquele carro top. Ele está querendo parecer alguma coisa, ele está querendo que as pessoas olhem para ele de uma forma diferente. Ele está querendo o status que ter aquele carro ali envolve. Então, quando a gente vai criar o objetivo do nosso personagem também, é importante a gente entender o que o nosso personagem acredita que quer e o que na verdade ele está querendo. Porque geralmente o que ele acredita que quer é uma ilusão de alguma outra coisa, né? Então, quando a gente fala, eu quero ser mangaka do Japão, quero publicar na Shonen Jump, etc., a gente está querendo o glamour de você ter a sua história espalhada pelo mundo, onde várias pessoas conhecem, onde as pessoas fazem cosplay, etc. É isso que a gente tá buscando ali. O publicar no Japão ou algo assim é o que a gente imagina que deva ser para chegar nesse ponto. Para chegar no ponto onde tem leitores, onde as pessoas gostam do seu mangá, onde as pessoas se importam e coisa do tipo, onde ele ganha um anime, etc. Mas se você parar a pensar, existem outras formas de chegar ali. É que a gente cria essa questão de é assim que eu vou conseguir atingir esse outro objetivo, que muitas vezes a gente não está pensando que é aquilo que a gente quer de verdade, né? Enfim, então fazer esse exercício é muito interessante. Eu acho que aqui dá para fazer isso muito bem. Um outro ponto interessante que eu acho que eu acho interessante comentar aqui antes de terminar a análise é sobre o lance dele ter uma espada com os monstros e ele não ter desbloqueado a magia. Eu acho que seria interessante se ele não tivesse desbloqueado a magia, exatamente porque a espada tá meio que absorvendo isso dele. Já que a espada tem monstros e essas coisas assim, então elas não são necessariamente objetos bons para serem usados. Talvez alguns vilões vão querer usar elas porque conseguem extrair poder delas, mas talvez o Pedoro não necessariamente. E aí pode ser um lance de ele, depois de um tempo, acabar percebendo que essa espada tá fazendo mal para ele, só que ao mesmo tempo ele tem um certo vício de querer usar ela porque ela também dá mais poder para ele, até um determinado momento onde ele pode, nessa jornada, perceber que ele tem que se desfazer da espada e usar a força própria dele. E aí sim vai ser quando ele vai desenvolver magia e tal, e vai evoluir como personagem. Eu acho que esse é um caminho interessante também para seguir com ele aqui. Pra gente também não ficar só na coisa mais clássica e padrão possível, que a gente tem armas com monstros, e aí o Pedoro, quando ele tiver para morrer, esse monstro vai ser liberado e ele vai libertar um grande poder e tal. Dá pra usar isso, mas não ficar só nisso. Talvez em algum determinado momento realmente o personagem tenha que buscar essa força interna e a espada acabar servindo como uma espécie de muleta e vício ali, como algo negativo que ele realmente tem que se soltar, se livrar, para que ele possa se desenvolver melhor como um mago, como aquele objetivo que ele está querendo cumprir ali para sua própria vida. Próxima sinopse. Num universo onde algumas pessoas possuem poderes e outras não, mais especificamente na cidade de St. Fidelis vivia a família de Scott. Porém ela foi completamente aniquilada pelo melhor amigo de Scott e ele vai atrás da sua vingança. Porém ele descobre que tem superpoderes que o torna um dos caras mais poderosos do mundo. Ele também possui aliados muito fortes que irão ajudar na nossa jornada de vingança contra seu melhor amigo. Eu acho que a gente ainda tem muito o que desenvolver nessa história aqui. E tem alguns pontos que às vezes a gente pensa inicialmente só para imaginar cenas legais, talvez com base em algumas referências que a gente viu, mas que são muito difíceis de serem trabalhadas na verdade. Quando fala que o Scott ele descobre superpoderes que torna ele um dos caras mais poderosos do mundo, a gente cria e aí fala que ele vai ter aliados muito fortes também, que vão ajudar ele contra seu melhor amigo. A gente fica numa dúvida em questão de como você vai trabalhar desafio para um personagem que é um dos mais fortes do mundo, sabe? Qual é o risco de ficar aquela Dragon Ballização da história logo de cara, né? Qual que é o grande problema do Dragon Ball? O grande problema do Dragon Ball é que eles ficam inventando o mais forte do mais forte o tempo inteiro. E aí quando você fala, sou o mais forte do mundo, então eu sou o mais forte da galáxia, eu sou o mais forte do universo, etc. Usar o termo o mais forte é um termo muito problemático para se usar em uma história. Porque você poderia contar a mesma história de Dragon Ball sem ficar usando esse negócio de eu sou o mais forte daqui, o mais forte do nível não sei o que, o mais forte do nível de não sei o que lá, e algo assim. A gente consegue contar a mesma história com níveis de poderes, com a mesma coisa, sem usar isso. Porque quando você usa isso, você acaba criando uma grande suspensão de descrença que o leitor tem que ter
e acaba criando situações ali onde a gente perde um pouco de desafio na história, né? É o grande problema que vários autores e roteiristas têm quando vão fazer histórias com o Superman, por exemplo. O cara é tão forte, é tão poderoso que é difícil criar desafios para ele. E aí, quando você cria esses desafios, acaba sendo um desafio só de poder maior, e aí você não tem aquele lance de desenvolvimento, de conflito, de achar que o personagem vai perder, e aí o personagem consegue, a partir de alguma estratégia, etc., de um plano muito mais bem bolado, ou algo do tipo, ou através realmente do trabalho em equipe bem feito, etc., conseguir sobrepor um oponente que é mais forte que ele. Porque a lógica básica de qualquer história onde a gente vai ter um embate entre personagens, entre pessoas, entre coisas do tipo, é você ter um personagem mais fraco que vai sobrepujar um oponente mais forte. Esse é o clássico. Por que esse é o clássico? Porque a gente se identifica com isso. A gente se identifica com isso porque geralmente a gente se considera como mais fraco. A gente se considera como um perdedor. A gente se considera como alguém que não tem talento para conseguir aquilo. Então, geralmente, as histórias elas vão se concentrar em fazer você se identificar com um personagem que você acredita que é como você. Então, um personagem que é mais fraco, um personagem que é um perdedor, um personagem que não tem talento, mas que vai através do esforço, ou seja, através de algo que ele tem controle, quer se esforçar, e que você na sua vida também tem controle, quer se esforçar, conseguir realizar um objetivo, sobrepujar um desafio que parecia impossível para ele. E aí você vai trazer isso para sua própria vida, vai se identificar com aquela história e vai falar: então talvez eu também na minha própria vida, através do meu esforço, consigo realizar os objetivos que eu tenho, consigo sobrepujar os desafios que eu tenho que enfrentar na vida e que eu me sinto muito fraco para poder enfrentar esses desafios. Numa história, muitas vezes isso vai ser literal, né? Fraco literalmente para enfrentar alguém que é forte literalmente, né? Ali fisicamente, poderosamente, sei lá. Na vida, é uma questão às vezes de você se sentir fraco para lidar com um problema que apareceu aí, por exemplo, né? Enfim. Então eu acho que assim, esse é um dos pontos mais importantes aqui. Claro, tem as questões básicas, que é por que o melhor amigo matou a família dele, a troco de quê, por que eles eram melhores amigos e mesmo assim ele fez isso e tal. Então tem várias coisas aí que a gente ainda precisa desenvolver em termos de criação e construção dos personagens do universo da trama que vai ser apresentada, mas particularmente eu realmente foco nessa parte aqui. Desenvolve os poderes do personagem, etc., mas faz ele ter uma progressão. Faz ele ter uma progressão para que a gente consiga comprar e entender, e vai ser mais fácil de escrever também. Muito mais fácil do que você colocar o personagem mais forte do universo e ele ter que enfrentar. Porque, vamos lá, é o lance do One Punch Man. A partir do momento que você faz um personagem que derrota todo mundo com um soco, como que você cria situações onde ele não vai dar esse soco que vai derrotar todo mundo? Entende? Aí você tem que contornar a história de várias maneiras e fazer a história ser interessante de várias outras maneiras que não vão ser diretamente ali o combate por si só. Enfim, e aí você tem que ser muito mais criativo para conseguir desenvolver isso. E às vezes a gente vai acompanhando essas histórias e não percebe o esforço desgraçado que o autor está tendo ali para ele contornar uma coisa que ele poderia simplesmente ter deixado fora da história. Claro, no caso de One Punch Man, essa é a premissa básica. Ele se propôs esse desafio de criar uma história de ação com um personagem que derrota os outros com um soco só, né? Essa é a proposta de desafio. Se a sua proposta de desafio é essa mesma, beleza, mas entenda que você vai ter que contornar isso de outras formas, porque não vai ser interessante uma luta onde chega um personagem e aí o personagem principal e derrota ele rapidamente. Ou se você simplesmente fingir que não, você vai e faz uma luta normal como você faria, sendo que você estabeleceu que aquele seu personagem é muito mais forte do que o inimigo que ele está enfrentando. E aí, se acontecer isso e ficar uma luta de igual para igual, a ponto de falar assim: ah, não, mas meu personagem é tão forte que o inimigo vai ter que fazer vários planos para poder enfrentar ele. Aí está fazendo o leitor torcer muito mais pro inimigo do que pro personagem principal, o que talvez não faça a história rodar muito bem. Porque quando aquele inimigo for derrotado, o leitor vai ficar com raiva, ao invés de sentir aquele negócio tipo, nossa, que da hora e tal, sabe? Ele não vai torcer pelo protagonista, e quando ele não torce pelo protagonista, ele tem um pouco menos de razões para continuar acompanhando a história, né? O objetivo geral da história é você fazer o leitor se identificar com o protagonista e aí ele torcer para aquele protagonista realizar o objetivo, conseguir ir até o final da história. Claro, tem casos e casos, quando o protagonista é vilão, geralmente o leitor não vai torcer pelo protagonista, mas daí você, novamente, proposta da história, você vai ter que criar outras situações para que o leitor se importe com algumas outras coisas. E aí talvez seja o objetivo contrário, ele queira ver o protagonista se ferrar em algum momento, e aí o seu papel como autor vai ser ficar criando situações onde parece que o protagonista vai se ferrar e talvez ele não se ferra, e coisa do tipo, até onde ele vai se ferrar de verdade vai ser o final da história. Death Note é basicamente sobre isso.
E vamos para a nossa última sinopse de hoje, também é uma sinopse curtinha, vamos conferir aqui, ó. Vampiros, a única raça que não tem sua alma apagada depois da morte. Ok, vampiros são a única raça que não tem sua alma apagada depois da morte. Mitch é um detetive que cuida de casos normais e sobrenaturais junto à sua namorada Hannah, um espírito de gata branco. E é só isso, por enquanto. Então, aqui eu comento algo que eu já falei em várias sinopses, então não vou me estender muito nisso. A gente tem basicamente um contexto, e esse contexto aparentemente não tem ainda uma ligação direta com os personagens que foram apresentados, e a gente tem alguns personagens criados. Então, a gente está aqui no início da criação de uma história. A partir daqui começa o verdadeiro trabalho. Então, a gente tem um contexto, vampiros são a única raça que não tem sua alma apagada depois da morte, e a gente tem dois personagens criados. Um detetive que cuida de casos normais e sobrenaturais, e um espírito de gato branco, ali, algo assim, que é namorada desse personagem, né? Aqui, logo de cara, ó, pra ver como a gente tá bem no início da criação e a gente precisa desenvolver a partir daí. Logo aqui eu consigo ver já um furo de roteiro. Qual que é o furo de roteiro? Vamos analisar de novo. Vampiros são a única raça que não tem sua alma apagada depois da morte. A Hannah é um espírito de gato branco. Ou seja, se ela é um espírito, ela é alguém que morreu. Se ela é alguém que morreu, logo a alma dela não foi deletada. Se a alma dela não foi deletada, então temos um furo de roteiro, porque ou ela tinha que ser um vampiro antes, mas fala que ela é de gato branco. Então já temos um pequeno furo aí. E aí é assim que a gente vai brincando com a história, né? Então, quando a gente lê isso aqui, a gente já pensa, ok, ou a Hannah vai ter que ser uma vampira, para ela não ter o espírito apagado depois da morte, ou a gente vai ter que tirar essa informação anterior, porque a princípio, novamente, como eu disse, o Mitch não é falado se ele é um vampiro, a Hannah não é uma vampira, ele é um detetive de casos sobrenaturais, eu não vejo sentido a partir daí, né, claro, a gente vai desenvolvendo a história, para a gente ter essa informação de vampiros são a única raça que não tem sua alma apagada depois da morte. Então, o que eu faria aqui é começar a estruturar qual a história que eu quero contar e, beleza, se eu gostei dessa ideia, se eu quero manter essa ideia na história de que os vampiros não têm sua alma apagada depois da morte, então eu criaria um caso para esse detetive investigar que envolveria exatamente isso. Talvez a alma de um vampiro querendo que ele investigue a própria morte. Como que ele morreu? Quem que matou ele? Porque vampiros vampiro de repente não é um troço fácil de matar. E aí ele é contratado pela própria alma do vampiro. Seria muito interessante, mas daí a gente precisaria talvez mudar essa questão aí, ou de eles serem a única raça que não viram um espírito depois, ou da Hannah ser um espírito, né? Ou ela pode ser alguma outra coisa, um outro ser sobrenatural, não necessariamente um espírito, porque espírito ou fantasma envolve diretamente alguém que morreu e né, virou uma alma desencarnada. Mas, cara, gostei da ideia, gostei do lance do detetive com a namorada e tal. Parece aquele negócio legal, mas a gente tá muito no início aqui. A gente tem muito o que desenvolver a partir daí. Pegar as ideias, transformar esse contexto aqui numa trama, desenvolver quem são esses personagens um pouco mais a fundo, né? O que eles passaram, como que a namorada dele morreu para poder ser reencarnado, para poder virar um espírito, etc. Como que isso marca o personagem. A gente tem várias perguntas aqui que podem ser feitas. Nesse caso aqui, o que eu vou indicar tanto para esse autor quanto para o outro autor e até para todo mundo que está vendo aí, mas focando principalmente nessas duas últimas sinopses que eu li, entrar no meu curso Jornada do Mangaka BR, porque lá a gente fala exatamente sobre como pegar as suas ideias inicialmente e transformar elas numa história, né? Como que a gente pode fazer esse caminho de pegar algumas ideias que a gente tem, que a gente acha maneiro e transformar de fato numa história, porque muitas vezes a gente trava exatamente nessa parte aqui. A gente vai tendo algumas ideias, acha elas legais, vai viajando, pensa nos desenhos, etc, nos designs, essas coisas assim, mas nunca sai dessa questão de imaginar a ideia, de só pensar nisso, de só ficar viajando nessas ideias e realmente transformar ela numa trama, começo, meio, fim, acontecimentos, etc. Todas essas coisas que vão fazer realmente a história poder progredir, que a gente possa, a partir daí, desenvolver o nosso roteiro, que é a etapa onde a gente vai definir realmente o começo, meio e fim, fazer o nosso storyboard, fazer nossas páginas, transformar realmente, fazer o nosso mangá de fato. E por isso várias pessoas acabam na primeira página. Porque o que mais acontece, o que é mais comum, e aconteceu comigo também muito, então eu falo aqui de experiência própria, tudo que eu falo aqui é por experiência própria, é você parar na primeira página, porque você sai dessa ideia aqui e começa a desenhar. Então a pessoa pega ali no começo e desenha ali o personagem fazendo algum diálogo com a gata, etc. E aí depois não tem muito mais para onde seguir.
não tem muito mais acontecimento, não tem muito como desenvolver essa trama, porque não tem uma trama ainda pensada, tem só ali alguns personagens, um pouco do cenário do mundo, etc, e coisa assim, mas ainda essas ideias ainda não estão interligadas por acontecimentos, por uma trama direto, por eventos que desencadeiam novos eventos, por ações que geram consequências, que vão necessitar novas ações, que vão gerar novas consequências e guiar a história do começo até o final, né? Toda essa linha guia. E aí, como eu disse, tudo isso eu ensino no Jornada do Mangaka BR, em detalhes. E isso aqui é só metade do curso, né? Metade do curso é só a gente falando aqui sobre essa parte. E depois vai ir para a prática mesmo, que é como colocar isso em páginas, como desenvolver suas páginas da melhor maneira possível, que é algo que, né, principalmente nos vídeos de sinopse aqui, eu nem chego. Todos os vídeos de sinopse são só falando desse início, né? Depois desse início tem muito mais coisa ainda que vem, outras dúvidas, etc, né, que fazem parte da própria produção em si e que muitas vezes a gente não sabe, vai fazendo ali como dá e tal, e depois é quando a gente olha para trás e fala, tá ruim isso aqui, hein? E aí a pessoa às vezes, muitas vezes pode até desanimar e às vezes tá ruim só porque ela não sabia, não tinha o conhecimento necessário ainda para fazer aquilo de uma maneira boa, e é por isso que eu tento ajudar aqui, tanto no canal quanto no Jornada do Mangaka BR, lá de forma muito mais aprofundada, muito mais específica, focando em alguns detalhes que eu simplesmente não poderia trazer um vídeo aqui no canal, porque o YouTube não ia mandar para ninguém, porque, enfim, eu preciso fazer os conteúdos serem pesquisáveis e encontráveis pelo público, para não depender única e exclusivamente da indicação do YouTube. E aí, por conta disso, tem vários conteúdos mais técnicos que eu não consigo trazer aqui no canal, e por isso tem aulas específicas, aulas de 20 minutos às vezes falando só sobre um conteúdo específico ali, que vai te ajudar na hora de realmente pegar essas ideias aqui e transformar elas em um mangá. Eu sempre pego aqui para mostrar, né? Pegar suas ideias e realmente conseguir fazer páginas e páginas e páginas de uma história que faça sentido e que as pessoas vão gostar de ler. E aí eu posso estar parecendo um pouco desumilde nessa hora, mas eu recebi vários comentários de pessoas que gostaram muito aqui e gostam muito dos meus mangás. Claro, eu tenho muito que melhorar, tenho muito que continuar aprendendo, né? Eu continuo errando e continuo aprendendo com meus erros, como eu falei aqui no início do vídeo, faz parte, mas com os erros que eu já aprendi e já superei, eu posso passar para você não precisar cometer esses mesmos erros e ter que aprender com eles, cometer erros novos aí, pelo menos, e possa avançar muito mais, né? Já começar o mais certo possível. O link está aqui na descrição para que você possa fazer a sua inscrição, e eu vou gostar demais de te ter como aluno lá no Jornada do Mangaka BR. Valeu para você que assistiu esse vídeo, valeu para você que chegou até aqui o final, e eu vejo você em um próximo vídeo analisando ideias, sinopses de mangá dos inscritos. Falou!